Oi, gente, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui hoje porque nós precisamos conversar, né? Então, nós estamos fazendo esse vídeo aqui como cidadãs, estamos fazendo esse vídeo aqui como servos de Deus e estamos falando para pessoas que, claro, queiram nos ouvir, né? Porque não é tempo da gente ficar calado. O Espírito Santo de Deus tem nos alertado que mais do que uma questão política, nós estamos vivendo uma questão espiritual. Então nós precisamos escolher o nosso posicionamento. Ficar em cima do muro não é de Deus, nunca foi e nunca será. Nós não estamos falando aqui de brigas, de discussões desnecessárias, nós não estamos falando aqui de maldizer ninguém, nós não estamos falando aqui de amaldiçoar pessoas, nós estamos falando aqui de defender o Evangelho, defender a palavra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então, queridos, é isso que nós queremos fazer hoje, nessa segunda-feira pós-eleição, aonde, querendo ou não, o sentimento de indignação, né, é uma coisa real em nós. Então vamos lá, tá? Estou aqui eu, pastora Cristiane, com a minha filha Maria Eduarda, e vamos falar um pouquinho com vocês. Primeiramente, eu quero ler aqui em Romanos 13, porque tem sido um dos trechos bíblicos usado muito por alguns cristãos que estão aí ainda, eu acho que meio equivocados. E aí eles usam esse trecho bíblico de Romanos 13, dizendo que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Sim, concordamos com a palavra de Deus absolutamente. Amém. Queridos, né? A palavra de Deus é nossa ordem, porém, nós devemos analisar cada caso, é um caso, tá? Então, toda autoridade, sim, é ordenada por Deus, porque Deus, como Supremo Senhor, Ele vê o posicionamento de cada um de nós. Então, vamos lá analisar? Dentro da Bíblia e da história da Bíblia, que eu estou falando para cristãos. Minha conversa não é com pessoas que não querem a Bíblia, que não aceitam a Bíblia, que não aceitam a Bíblia como regra de fé. Para você que se chama cristão, filho de Deus e que tem a Bíblia como regra de fé. Então, olhando para a história da Bíblia, a gente percebe o quê? Que todas as vezes que Deus autorizou, que Deus ordenou uma autoridade ruim, foi porque Ele olhou o posicionamento do seu povo. E o seu povo estava o quê? Totalmente alienado à vontade dele. O povo que ele escolheu estava totalmente fora da casinha. Não estava fazendo nada que o agradava. Então ele, de maneira permissiva, ele deixava que reis e péssimos reis tomassem posição e aí o povo perecia. Eram anos terríveis, por quê? Porque ele olhava para o comportamento do povo e ele autorizava, então, que essa palavra aqui se cumprisse. Porque seja o bom ou seja o mal, sim, concordamos fielmente. É Deus que permite, mas Ele permite quando Ele olha para mim como cristão, quando Ele olha para você como cristão e vê o nosso comportamento de servos de Deus, ok? Aí tem uma palavra aqui no livro de Romanos 11:8, que diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o presente dia. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem e encurvem-se continuamente as costas.
Sabe o que quer dizer isso aqui, queridos? Essa palavra aqui é quando Deus, o próprio Deus, esse Deus que ordena, esse Deus que tem o domínio e o comando, ele olha para o nosso comportamento e vê que a gente não está nem aí. Vê que a gente está em cima do muro, vê que a gente não se posiciona. Ele olha e vê que nós não estamos querendo defender a sua verdade, que nós estamos com o coração dividido. Então ele permite isso aqui, que os nossos ouvidos não ouçam, não entendam. Ele nos coloca num profundo sono, e esse sono é um sono espiritual, que é o que muitos cristãos estão vivendo, porque não querem acordar para a realidade que nós estamos, não querem ouvir a verdade e entender, estão com os olhos escurecidos e não conseguem enxergar que isto não é apenas política, isso é uma questão de guerra espiritual entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a Satanás. Por quê? Porque nós temos de um lado um homem, sim, já que temos que falar, vamos falar. Um homem que mesmo que ele não esteja totalmente no centro da vontade de Deus, mesmo que ele ainda não seja inteiramente convertido, mas pelo menos ele está no caminho. Pelo menos ele não usa sua boca para desonrar ou para falar manifestações contra Deus e contra a sua palavra. E atrás dele tem uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus para poder estar ali orando, intercedendo, falando da verdade, que eu acho que você já deve ter visto isso. Do outro lado, nós temos um homem que declaradamente diz que nós, os cristãos, que as igrejas não servem para nada, que pastores é um bando de farofeiro, que em rede nacional desonra, fala mal dos servos de Deus, que lá nas suas reuniões vai e leva pessoas para ficarem fazendo rituais satanistas, rituais que invocam o diabo. Então, queridos, nós devemos nos atentar para isso. De que lado nós estamos? Quem somos nós nessa guerra? Quem somos nós nesse momento? Aqueles que têm um comportamento que agrada a Deus, que Deus olha e fala, eu vou ser com esse povo e vou honrar esse povo, ou nós vamos estar no comportamento de omissão, de pecado, porque omissão é pecado, e fazer com que Deus permita, porque como ele institui, é ele que ordena, ele dê autorização para que esse partido, para que esses esquerdistas, para que esse homem que desonra tanto o nosso Deus, tome o seu lugar de assento lá. E aí, depois não adianta a gente chorar, tá bom? Então agora a Maria Eduarda vai ler um trecho bíblico também, ali no livro de Esther. Preste atenção no que diz essa palavra. Esther, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Meus irmãos, aqui eu decidi vir aqui expor, mediante a tudo isso que eu tenho visto nas redes sociais, mediante o posicionamento de muitos cristãos que eu conheço que participam, assim, de movimentos, né? Aí, seja para um lado ou seja para o outro, que seja. Lendo essa passagem aqui em Esther, nós encontramos uma situação que é muito parecida com o que nós estamos aqui
vivendo, com o cenário que nós estamos vivendo agora, Esther, o rei Assuero, tinha, né, planejado, juntamente com um de seus conselheiros, que os judeus seriam mortos todos em um dia, em todas as cidades onde ele era governante, os judeus seriam mortos. E Esther, mesmo que indignada, já tinha se conformado que ela não poderia fazer nada, porque essa era a decisão do rei e ela não poderia tomar parte dessa decisão. Mas Mardoqueu, que era o homem responsável pela vida de Esther, que sabia que Esther tinha sido levantada para um propósito diferente, olhou para ela e falou assim: se você não se levantar, se você se omitir e não fizer nada enquanto você está aí, vai vir socorro de outro lado. Vai vir socorro. Deus vai mandar socorro para o povo. Mas você e a casa do seu pai vão perecer porque você se manteve calada. Porque você não quis fazer nada. Então Esther, tomando consciência, chamou o povo à responsabilidade para que todos jejuassem, para que todos se unissem, para que todos juntos, né, se levantassem em clamor, e depois ela iria ter com o rei, iria falar com o rei e iria se posicionar. E, em último caso, se isso não resolvesse, ela diz: e perecendo, pereço. Se não for mesmo a vontade do Senhor que a situação mude, aí não vai mudar. Aí, meus irmãos, eu trago agora para a nossa situação, para o que nós estamos vivendo hoje. Estou vendo muitos cristãos se posicionando, dizendo que, apesar dos resultados, que apesar de quem ganha, ou de quem vai ganhar ou de quem vai perder, que a vontade do Senhor será feita, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Sim, com certeza, o Senhor é soberano, sim, sobre todas as coisas. Mas nós, diante de um cenário em que nós enxergamos que, de um lado, existe um homem que está sendo fortemente coberto espiritualmente por satanistas, por umbandistas, por toda essa galera que trabalha para que o reino das trevas seja levantado, eu ainda não consigo entender por que os cristãos não se uniram e não estão unidos em oração e em jejum contra isso. Eu ainda não consigo entender como cristãos se posicionam ao mesmo lado destes, que lutam pelo reino das trevas. A própria palavra do Senhor diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então, na minha cabeça, isso não faz sentido. Não é preciso ser uma pessoa para conseguir entender isso. O Senhor com certeza não está feliz com isso. E sim, se nós cristãos não nos posicionarmos, com certeza pode ser que, né, ganhe e o socorro venha de outro lado. Mas nós vamos perecer. Vamos perecer porque não nos posicionamos. Vamos perecer porque não usamos aquilo que o Senhor nos deu. Não usamos as informações que o Senhor mesmo, creio eu, deixou que chegassem até nós. É isso aí, pessoal. É Bíblia. Aqui nós citamos apenas 3 trechos bíblicos, mas a Bíblia toda nos traz informações que são. Mas eu acredito que muitos cristãos, como nesse tempo as pessoas não têm tido ou dado muita importância para conhecer a verdade, é por falta de conhecer realmente a verdade que muitos estão ainda equivocados. Então, irmãos, não tem essa. Você, cristão, toma sua posição. Se você diz que a Bíblia é a sua regra de vida, então você observe-a para você tomar a tua decisão. Para você não fazer algo que realmente vai atrair os olhos do Senhor sobre você, mas não vai atrair de maneira benéfica. Vai atrair de maneira que o Senhor vai dar ordem, sim, vai ordenar que as trevas possam estar no comando e o povo dele vai perecer. É Bíblia. Leia a Bíblia. Todo tempo foi assim. Todas as vezes que o povo se comportava mal, Deus não tinha compromisso com esse povo. Então,
tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com o reino de Deus. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Com homens, é o nosso dever. Ou um ou outro. Mas o nosso principal dever é defender o nosso Amém. Cristo, o nosso Senhor e a sua verdade. Então, queridos, fica aqui nosso chamamento para você que leva o nome de cristão e diz que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, faça valer o sangue que Jesus derramou pela tua vida e comprou você para te livrar do inferno. Se você quer que milhares de pessoas ainda sejam livres do inferno, não fique do lado errado. Ore, jejue como Esther. Chame as pessoas para isso. Se tua mente ainda está meia que dividida, ore que Deus vai dar clareza para você Amém. E vai mostrar o que realmente é certo e aquilo que é errado. Então, Deus os abençoe e viva o Brasil, viva o reino de Deus, Amém. Viva o nosso Jesus no nosso coração para todos sempre. Amém? Amém. Forte abraço.